Olá, meu nome é Regiane, eu sou psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental, neurociência, comportamento e psicopatologia. E hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre uma análise que eu fiz a pedidos do Ilhados com a Sogra. E ele? Oi, eu sou o Dair, eu sou o marido da psicóloga e estou fazendo nesse nosso bate-papo o papel do leigo, né? Enquanto o esposo dela aqui. Aqui. E também ele é um conforto emocional para mim, porque gravar me deixa nervosa, eu fico mesmo, então ele fica aqui do meu lado me dando apoio emocional. Tá com a mão gelada aqui, ó. E hoje a gente está aqui um pouco para conversar sobre a grande. Qual a palavra A mais. polêmica, a celeuma, É polêmica, mas esse hábito que a sociedade desenvolveu de utilizar termos de conhecimento científico, como da psicologia, para determinar sobre comportamentos dos indivíduos. Uma aluna me contatou e me falou que das personagens estava sendo tratada como narcisista, que ela estava olhando lá e que ela não identificava, que ela levantava hipótese de outra, né, patologia. E aí eu aceitei o desafio de ir lá. Eu não tenho o hábito de assistir reality, mas eu fui lá assistir para poder trazer aqui o meu olhar sobre toda essa dinâmica que aconteceu dentro daquele jogo proposto. Primeira coisa que a gente precisa entender é quando a gente vai ver um experimento social. Por quê? BBB, Ilhados com a Sogra, fazenda. qual outro? Aqueles dos solteiros que saem de férias com o ex, são muitos. No Primeira coisa, limite, no limite, Casa dos Artistas. primeira coisa que a gente precisa entender, aquilo é um recorte. As pessoas estão confinadas dentro de um ambiente, concorrendo por algo que todos eles querem chegar, só um vai conseguir, e isso por si só vai alterar o comportamento do sujeito. Claro que vai aflorar muitas vezes o que a gente tem de pior dentro da gente. E quando eu digo a gente, eu estou dizendo todos. Todos nós, em algum momento, somos, sim, aquele lobinho. E que tem coisas que vai aparecer. E o que você acha que as empresas que vivem de reality e que vivem de exposição vão trazer? Você acha que vai trazer aquele momento que você foi fofa? Aquele momento que você foi boazinha? Não, eles querem polêmica, eles querem sangue, eles querem briga, eles querem destruição. É aí que você vai ter foco. Por quê? Porque isso move a sociedade. Então, fazendo esse recorte, já digo de antemão, né? Não vamos falar em transtorno de personalidade. Primeiro, por quê? Transtorno de personalidade é algo muito sério. É a última coisa que um profissional de saúde mental levanta de hipótese sobre alguém. Por quê? Porque o transtorno de personalidade ele é sério. Ele é algo que diz da estrutura da pessoa. Isso quer dizer que não tem tratamento, que o que a gente vai fazer em um transtorno de personalidade é ajudar aquele indivíduo a conviver com os déficits que aquele transtorno traz para ele. Por quê? Porque ele foi desenvolvendo esse transtorno ao longo da sua vida. Por isso que diz transtorno de personalidade. E dizendo isso, é importante que a gente conheça também que personalidade é a nossa identidade pessoal. É única, é só nossa. Só que a gente divide. Então, a gente vai ter traços, por isso que a gente fala, fulano tem traço. Tem traço. Por quê? Vai ter pessoas que são mais extrovertidas, são mais amigáveis, vai ter pessoas que são mais reclusas, são mais fechadas. Então, isso a gente vai dividindo em traços. Então, tem traço de narcisismo em alguém? Sim. Toda vez que uma pessoa se prioriza em detrimento de outros, não leva em consideração o sentimento da outra pessoa, quer que o outro faça tudo o que ela quer e não importa qual é o sacrifício que vai ser feito, ele pode estar apresentando um traço de narcisismo, mas não necessariamente ter um transtorno de personalidade narcisista. Isso é bem importante ficar pontuado aqui. Por quê? Porque eu vi traços de histrionismo. Sim, eu vi. A família, eu sou péssima para nome, mas eu vou falar mais ou menos em cores. A Lilás, acho que é Souza. Não é Souza, não importa. O que acontece? Vocês viram que na hora que foi para escolher lá quem que eles queriam ver, começou por ele e ele escolheu a esposa. E aí, um por um, foi escolhendo a esposa também. Só que quando a Fernanda disse, nossa, isso é muito interessante, porque ninguém escolheu a mãe, ele parou e falou, eu posso mudar?
O que será que levou ele a mudar? Será que foi a fala da Fernanda que fez ele repensar sobre como a mãe deveria estar se sentindo lá? Será que não é melhor eu chamar a minha mãe? Como será que a sociedade está me julgando quando eu escolhi a minha mulher em vez da minha mãe? E isso tudo deve ser levado em consideração. E quando ele escolheu a mãe? O que aconteceu? Ela saiu correndo, ela pulou nele, ela agarrou ele. Nem as esposas fizeram isso. Isso é histrionismo. Ela era teatral, ela saía chorando, fazendo teatro. Chegaram a dizer, para de fazer teatro. Ela queria chamar a atenção de todo mundo. A própria que foi polêmica, que foi a Patrícia, que eu acho que é a família Mendonça, uma hora que ela foi para pedir desculpa para Nora, o que ela fez? Ela saiu arrastando a Nora para no meio de todo mundo pedir desculpa. Mas se ela queria pedir desculpa para Nora, e a Nora estava falando, tá, então vamos conversar lá, por que ela queria ter plateia? Por que ela queria que todo mundo visse? Isso também é teatro, que é típico do histrionismo. E quando a gente fala de traços, é importante também entender que vai passear, não existe um perfil específico que a gente bate no martelo e diz, não, isso aqui é isso. Não, é um conjunto de fatores. Então, o histrionismo e o narcisismo, eles se passeiam. Por quê? Porque o histriônico, ele quer chamar a atenção, ele quer a atenção das pessoas, ele quer ser amado. Então, ele é teatral, ele faz drama, ele chama a atenção de todo mundo para ele, mas para quê? Porque ele precisa dessa atenção para se sentir importante. O narcisista, ele faz a mesma coisa? Pode ser que ele faça. É comum do narcisista ser teatral? Não. Não é comum do narcisista ser teatral. Por quê? Porque ele tem que fingir uma segurança que na realidade ele não tem. Todo mundo acha, o narcisista é prepotente, ele é arrogante. Eu sou terapeuta do esquema. Gente, a terapia dos esquemas vê o narcisista de outra forma. A gente vê o narcisista como uma criança vulnerável que, se ele assumir que ele é falho, ele desintegra. Então, ele tem que assumir essa postura de arrogância, essa postura de que eu sou melhor que todo mundo, de que eu não preciso de você, olha como eu sou superior, porque se as pessoas verem a fragilidade dele que aconteceu lá no passado, ele não vai ser ninguém. E não ser ninguém para ele é insuportável. Então, ele tem que vestir essa capa de superioridade, quando, na verdade, ele só é uma criança vulnerável. Então, eu sou até suspeita. Mas, vendo aí todo esse decorrer, porque eu assisti o reality inteiro, eu percebi o quanto que haviam duas mães que fugiam totalmente no comportamento, né? Dessa forma de não levar em consideração o sentimento da nora, de precisar se reafirmar o tempo todo o quanto ela estava certa e quanto que as noras delas eram inadequadas, incapazes, insuficiente. E nas nossas relações a gente vai encontrar gente assim na vida. Na vida. Vou dizer, não, realmente isso é esperado num transtorno de personalidade? Sim, eles podem apresentar isso num transtorno de personalidade. Mas elas têm transtorno de personalidade? Não sei. Porque um transtorno de personalidade não é um recorte. Ali eu estava vendo a relação dela com a nora. É um tipo de relação. Quantas pessoas vocês conhecem que tem problema com a nora? Que tem problema com a sogra? Será que é só essas duas? Será que não é uma coisa muito mais habitual? Então, isso é bem importante de vocês deixarem claro. Não é tão simples assim. Mesmo porque, quando a gente parte para esse tipo de diagnóstico, de hipótese diagnóstica, ele vem acarretado de muito sofrimento do sujeito e das pessoas que estão em torno dele. Não sofre só a nora, não sofre, ele sofre no ambiente de trabalho, ele sofre no ambiente de amizade, ele sofre no ambiente familiar, ele sofre até com ele mesmo. E as pessoas que estão em torno também sofrem. Então é muito complicado. E eu queria que as pessoas, eu gostaria, né, que as pessoas tivessem mais cuidado quando vem para a internet para apontar, porque você também, quando tem esse comportamento de hatear alguém, de ir lá e apontar. Ai, fulano é horrível. Quem é você também? Qual é a sua necessidade de dizer como esse ou aquele deveria ter se portado? E você? Como que está influenciando esse comportamento que você tem na vida dessa pessoa que está exposta? E a exposição das redes sociais tem trazido muito isso. É uma das coisas que me angustiou. Porque meu esposo, por várias vezes, o que você vivia me falando? Sobre? As redes sociais. Vai lá. Sim, claro, você é uma profissional e hoje
O mundo profissional exige que você se exponha nas redes, que você mostre o bom profissional que você é, que está sendo o novo marketing aí, né? O marketing mudou, a forma de você se postar no mercado é diferente. Antigamente era um cartãozinho, você colocava um outdoor, uma propaganda na TV. Hoje, você se faz conhecer aqui, nessa relação, né? Aí você se abre para quê? Para julgamentos do tipo, né? Das pessoas te colocar na caixinha. E cada vez é uma moda, né? Teve uma época que todo mundo era bipolar. Depois, todo mundo era narcisista. Aí depois começaram a pegar alguns conceitos do Jung, né? É o fleumático, o sanguíneo. Aí vão por modas, né? E o que eu sempre respondia pra você quando você pegava tanto no meu pé pra trabalhar isso? Você sempre teve um receio de se expor, né? Se Medo expor, mesmo. sim, um receio, um medo de se expor e sobre o que o outro vai pensar de você. Mas isso também não acaba sendo um problema Sim, que a gente tem que viu? enfrentar? É o que ele vivia me dizendo. Tá vendo que ele tá tentando ser meu psicólogo? É o convívio. Ele falava assim, ué, mas você não vive dizendo para os seus pacientes que o medo, ele é preservativo, ele ajuda você a não se expor a perigos, mas qual é o perigo real de estar exposto na internet? Realmente, não há um perigo real. Porque o que pode meia dúzia de pessoas ou até centenas de pessoas, né, me avaliar como, não gosto dela, você está falando bobagem, isso são só opiniões. E aí eu Mas o comecei a levar em problema consideração, acaba sendo um problema a forma que você enxerga isso, né? é o lugar que a gente vai. Porque quantas vezes a Aí é gente foi perigoso. criticado na infância, você achou que era inadequado realmente, e aí você olha e fala, eu não quero cair nesse lugar, ter esse desconforto. A rejeição é uma coisa muito difícil de lidar. Então, quando a gente fala sobre as redes e quando a gente julga o outro e quando a gente diz sobre o outro, quando a gente se apropria inclusive de termos do qual nós não dominamos e coloca no outro dizendo fulano é psicopata, fulano é narcisista, fulano é bipolar, fulano é borderline, eu tenho certeza que a minha família tem um DSM e você começa a ler o DSM, você começa a achar que tem um DSM inteiro, que lugar que você se coloca? Né? É uma reflexão. Com que segurança que você diz isso? Das informações das redes? Meu, são 5 anos de faculdade de psicologia, mais especializações, e eu ainda não sei tudo. E provavelmente nunca vou saber, mas tem um monte de gente da internet que vem e diz. Eu tenho pacientes que chegam e falam: eu tenho certeza que eu tenho transtorno de ansiedade. E eu falo: você tem certeza? Tenho. Por que você tem certeza? Não, porque assim, assim. Mas em que momento que isso acontece? Acontece assim. E você queria não ficar ansioso diante de uma situação dessa? Você queria ter uma prova que vai valer, às vezes, todo o teu sonho? E você não queria ficar ansioso, temeroso de repente não passar? Não, a ansiedade ela é funcional, ela é algo que faz parte. Então a gente tem que parar de patologizar tudo. Não. Ansiedade é normal, medo é normal, felicidade é normal, ficar com raiva é normal, acordar um dia de manhã feliz da vida e de tarde tá Dos avessos. virado no giraia. É normal, gente. Por quê? Porque aconteceu algo durante esse dia que desregulou emocionalmente. Lembre, a normalidade ela só vai ser abolida quando isso virar uma frequência, quando não tiver uma motivação, quando está trazendo prejuízos. Vamos ter mais cuidado com medicação. Eu tenho insônia. Você tem insônia por quê? Então, tudo isso é importante. Não se deixem levar por profissionais de redes que você não sabe nem de onde vem a procedência. Não acredite. Procure um bom profissional. Essa é a minha dica. E não vá para a internet dar diagnóstico para ninguém. Essa é a minha outra dica. Eu espero ter trazido um pouquinho, né? E é óbvio que aquelas duas mães destoava um pouquinho das outras mães. É óbvio que elas têm uma dificuldade imensa de relação. E isso me faz lembrar, já esquecendo, que eu posso dizer isso com certeza, que elas têm o que a gente chama de rigidez cognitiva, que é o quê? O que é rigidez cognitiva agora, Regina? Você vem com essa. Gente, rigidez cognitiva é aquela coisa que a pessoa tem, que ela acha que ela sabe toda a verdade, e a verdade é só dela. E mesmo que você chegue com outro argumento, ela não permite que você
Diga a ela fala em cima de você, você vem com um argumento, ela não aceita, ela não se dobra. Isso é rigidez cognitiva. E quem tem rigidez cognitiva dificilmente consegue desenvolver boas relações. Por quê? Porque só a verdade dela importa, a tua não importa. Então, se você tem rigidez cognitiva também, procure ajuda. Terminamos aqui sobre Ilhados com a Sogra. Não esqueça de curtir, comentar, sugerir, compartilhar com quem você acha importante ver esse vídeo, porque não é só sobre Ilhados com a Sogra. E o próximo vídeo já deixo dito que vai ser sobre bipolaridade e borderline. O que aproxima e o que afasta essas duas estruturas. Tchau.